Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? E aí, como tá aí? Você está com frio aí, pessoal? Nossa, essa madrugada eu sempre durmo de corpo nu, né, pessoal? Mas não deu, eu tive que colocar uma blusa, uma camisa por cima, porque tava frio, né? Graças a Deus, tá, pessoal? Esse negócio de gripe aqui, nariz e garganta, tá? Não atingiu, tá fazendo frio, mas não atingiu, porque eu tô me cuidando, né, pessoal? Você tá vendo que eu tomo aqui suco, né? De limão, as minhas vitaminas C, você vê aqui, né? Partilha de magnésio. Então, tudo isso, né, pessoal, para cuidar da gente, né? Do corpo, porque se cair na cama, a voz também, não vou conseguir fazer. Então a espiritualidade sabe, tá? Ele tá cuidando da gente também, tá? Em relação a essas coisas. Para nos manter aqui bem vivo aqui nessa realidade. Para quê, pessoal? Entende? Que existe um propósito que a espiritualidade nos mantém viva aqui. Foi o que a gente falou ontem, né, pessoal? No tópico de ontem aí. A gente falou muitas coisas, tá? E a frequência da dualidade, né? Que a gente não pode entrar nessa frequência, né? Ontem aí vocês conseguiram ouvir aí tal, a minha família aí, né? Fez uma zoadinha, né, pessoal? Me perdoe aí, tá, pessoal? Se vocês tiraram a sua concentração, me perdoe aí se vocês não entenderam o vídeo. O vídeo é difícil, tá, pessoal? De vocês entenderem aquilo ali. Mas aquele que é espiritual está me acompanhando aqui, eles entenderam tudo ontem, tá? É isso, pessoal, tá? Agradecer a vocês, então. A gente tem que cuidar todo dia da nossa espiritualidade, da nossa alma, tá? Pra gente estar bem, tá, pessoal? Porque, olha, existe muitas frequências e influências só negativas aqui nesse ambiente. Agora o jornal que tá dando lá, ó, minha irmã tá assistindo, só tá falando de coisas perturbadoras, pessoal. De tiro, de não sei quem, de. Sabe, pessoal? Essa é a frequência que é passada para dentro da nossa casa. E as pessoas estão assistindo, milhares, tá? Não só minha irmã, é milhares aí estão assistindo isso e recebendo essa frequência, tá, pessoal? E atingindo a sua mente e a sua emoção, atingindo a sua alma, tá? É isso que a Matrix quer, tá, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução aqui, pessoal? Porque meu tema hoje cadê? Eita, saiu aqui. Ah, aqui. O que é a energia emocional? Então, o que é isso, pessoal? A energia emocional. Emocional vem da nossa emoção. Então, ali a gente cria uma energia. Então, pessoal, eu tenho que vir explicar isso aqui porque eu sei que existe alguns meios, né, da psicologia que acredita que essa emoção, tá? Essas coisas vêm do cérebro, do impulso das pessoas, tá? Não só daí, tá? Porque a gente tem um campo mental e o campo emocional. Que esse campo mental e emocional estão interligados com o corpo, o qual esse campo, né, é um campo espiritual, tá? Ela tem energia, esse campo tem energia, que é conhecida no meio
religioso, espiritual, que é a nossa alma, pessoal. Então, quando eu estou falando de mente e da emoção, eu estou falando da alma. Você entende agora porque eu falo aqui que os psicólogos estão cuidando da alma da pessoa? Tem uns que sabem, tá? Que estuda também conceito espírita. Tem uns que sabem, tem outros que não sabem, pessoal. Tá? Ele tende a ser como coisas, estuda como a emoção que vem do corpo, do cérebro, né? Mas não é, tá, pessoal? A gente tem um campo, esse campo, um campo invisível aos nossos olhos, tá? Que ele é um campo que circunda a gente, aonde está nossas emoções e está interconectado com a nossa camada também mental. Então, quando está falando de mente e coração, está falando da alma. Por isso que a Matix, ele sabe disso, tá? Se vocês não sabem, tá? Procure saber. Porque ele sabe disso, que ele dividiu o homem em três partes. Então, o corpo ficou com a medicina. Então, quando você tem alguma coisa no corpo, você vai para onde? Para o médico. Na hora que a mente e a emoção ficou com quem? Com a psicologia. Então, na hora que vocês vão procurar psicólogo, terapeuta, para cuidar da sua mente e da sua emoção. Para cuidar da sua alma. Então, essa parte da alma ficou com a psicologia. E a parte do espírito, da consciência, ficou com a religião, né? Você sabe aí a religião matriz e ficou com as outras religiões, as filhas, tá? Então, o homem foi partido aí, porque o homem é corpo, alma e espírito. A Bíblia é verdade, pessoal. É verdade. Eu sinto muito em falar isso. Tem muitas pessoas que não querem acreditar na Bíblia, mas a Bíblia é verdade. Por quê? Por que, que tem essa separação na Bíblia e a Matrix separou certinho o ser humano, tá? Mas essas três partes, tá, pessoal? É a gente, tá? Tá falando da gente, da gente ser humano. Ser humano só existe com essas três partes. É por isso que você está procurando aí o EA, tá? O EA responder coisa, falar, conversar com você. O pior de tudo é que ele não tem a alma, não tem isso que a gente está falando. Ah, mas responde tudo, eu me sinto bem e tal. Mas não é porque quando eu estou falando aqui, pessoal, aqui está saindo uma vibração da minha alma. Por exemplo, eu vou pegar aqui, colocar aqui o EA para ler esse texto que eu fiz aqui, para vocês assistirem. Será que vai ser o mesmo? Será que você vai sentir a mesma vibração que você sente me assistindo? Eu vou pegar aqui o programa, né, que chega a ler, eu vou mandar ele ler, ele vai ler tudo sem colocar essa emoção que eu estou colocando aqui. Você acha que vai ser bom, pessoal? Você entende, pessoal? A gente tem uma alma. Isso é a diferença do EA, tá? Por isso que não pode substituir o terapeuta, psicólogo, o psicanalista, tá? Para cuidar da sua alma, tá? Porque ele não sabe o que é isso, ele não sabe, porque o EA não sabe o que é isso, ele não tem alma. Então, o outro terapeuta, ele sabe que é uma alma. Ele sabe que é o que o ser humano está sentindo. Ele tem misericórdia do outro, ele tem empatia. Então, tem uma frequência que a gente emite, que é empatia. O EA não tem, tá?
tem misericórdia, né? Amor. Então tem frequências que você precisa sentir. Não é só ouvir, tá? Não é somente. Entende agora, pessoal, o que essas pessoas estão fazendo, não estão pensando, tá? Você tem que procurar uma pessoa, um terapeuta, uma pessoa para cuidar da sua alma, da sua mente, da sua emoção, tá? Então, o que é essa energia emocional? Aí eu coloquei a pergunta, né, pessoal? E por que temos que cuidar da nossa energia da alma? Então, por que a gente tem que cuidar da energia da nossa alma? Porque quando a gente está cuidando da emoção, né, da mente e da emoção, a gente está cuidando da a energia da nossa alma. Entende? Então, aquele terapeuta, aquela pessoa teve experiência, passou por isso, ele sabe o que você está sentindo. Por isso, quando uma pessoa vem aqui fala o que ela está sentindo assim, assim, eu já sei qual é a emoção, já sei, porque eu passei por isso, tá? Eu passei por isso porque eu sou ser humano, eu tenho uma alma. Agora, você fala isso pro EA, ele não sabe o que você está sentindo. Entende, pessoal? A diferença? Por isso que, às vezes, a nossa profissão não vai ser substituída. Porque o EA não tem alma e a gente tem. Então, o terapeuta tem alma quando você vai procurar ele, tá? Por isso que o terapeuta ele não pode ser sem empatia, sem refletir essas emoções também para o paciente, tá? Ele não pode, porque essa energia que vai emanar dele é importante. Então, se um terapeuta está desequilibrado, está emanando energia, frequências baixas, então vai atingir a alma da pessoa. Entende, pessoal? Você entende agora? Eu vou me aprofundar aqui, você vai entender mais ainda, porque eu preciso explicar isso, porque tem muitos ainda falando aqui na internet coisas que não sabem, bobagem, pessoal, tá? Pessoas que, bobagem, falando coisas, bobagem, tá? Tudo está interligado, pessoal. Por isso que eu junto tudo, tá? Tanto a terapia, psicologia com espiritualidade, eu junto tudo. E a Bíblia está cuidando da nossa alma. Coisas que ela tá falando ali é para nossa alma, é para nossa consciência. Entende agora, pessoal? Deu para entender agora? Eu estou tentando explicar isso detalhadamente, mas às vezes por causa de alguma zoada, alguma confusão, as pessoas não entendem, não dá crédito no que eu estou falando. Às vezes passa até meu vídeo, tá? E vocês perdem a bênção, tá? Teve uma pessoa aqui, nossa, eu não vou perder essa bênção de jeito nenhum. Por quê? Porque além de eu estar ensinando coisas da psicologia psicológica, estou ensinando coisas espirituais juntas. Porque está tudo junto. Então, estou cuidando do ser humano como um todo, tá? Não é só uma parte, tá, pessoal? É como um todo, tá? Então, vamos lá para o nosso tema de hoje, o que é a energia emocional? Então, o que é isso, pessoal? É uma energia do nosso campo emocional, né? Ele diz a energia emocional se refere à capacidade de sentir, processar e gerenciar as emoções de forma eficaz, influenciando diretamente nosso bem-estar mental, físico e social, emocional, né, pessoal? É um recurso vital que, quando bem cuidado, contribui para uma vida mais equilibrada e satisfatória, mas que, se negligenciado, né, não cuidado, pode levar a esgotamento e a diversos problemas de saúde. Então, pessoal,
O que é que ele fala que é essa energia? Ele fala que é uma capacidade que essa capacidade está na nossa alma, tá? É uma energia, né? Que permite sentir, processar, gerenciar as emoções. Então, não é o que o EA faz. Só quem pode ter isso é o ser humano, processar e gerenciar as emoções. Ele não sabe. Se você for falar, eu estou sentindo assim, EA. Ele disse, não, o que é essa emoção? Essa emoção é assim. Ele não sabe, pessoal. Só quem sabe é a pessoa que tem a alma. A gente que é ser humano tem a alma. Então, tá falando da alma aqui, tá? É, gerencia de forma eficaz e influencia diretamente no bem-estar mental, físico, então, a energia física também, e social. Então, emocional vai contribuir para tudo isso. Ele fala, é um recurso vital, então, vital porque é uma energia que, que quando bem cuidado, contribui para a nossa vida mais equilibrada e satisfatória. Então, quando você está cuidando, entra no equilíbrio, tá? Entra no equilíbrio. Mas se você negligencia, você vai haver um esgotamento, né, da energia e diversos problemas de saúde. Então, vai causar diversos problemas de saúde. Então, muitas vezes, muitas pessoas estão ficando doentes por causa desse desequilíbrio, tá, pessoal? Não está sabendo cuidar da alma deles, gerenciar as coisas. E a gente ainda tem influência aqui externa, né? Que contribui para que a nossa alma, né? Seja afetada, muitas coisas, música, tudo de baixa frequência, tudo então contribui para a nossa alma, tá, pessoal? Aí ele fala, contribui negativamente, né? Porque você vê que a música, várias coisas, notícias, coisas, era tudo para beneficiar. Mas o que é que a Matrix faz? Já para atingir a sua alma mesmo, para deixar você desequilibrado, a mente confusa. Teve muitas pessoas aqui que chegaram assim, tá? Por isso que essas matrix religiosas estão fazendo isso com a mente e a emoção, estão perturbando a alma dessas pessoas. Não é brincadeira não, tá, pessoal? Aí ele fala: a energia emocional está ligada à forma como percebemos, expressamos e lidamos com a nossa própria emoção e do outro. Então, a energia emocional está ligada a esse processamento, né? A gente perceber o que é que a gente está sentindo, o que é que a outra pessoa sente, tá? Por isso que a empatia é importante, pessoal. O EA não tem empatia. Você vê que tem ser humano até que está virando psicopata, está ficando sem empatia. Então, a própria sociedade está fazendo muito sociopata. E veio até uma psicóloga falar isso, tá? O que tem de sociopata que não quer sentir, ele tem alma, ele pode sentir, mas tá bloqueando isso aí para ele não sentir. Então, tá virando um sociopata. Tem muitos aqui, tá? Onde a gente tá. E são mentes perturbadoras aí, tá, pessoal? Aí ele fala, é um aspecto essencial da nossa saúde mental e bem-estar geral, influenciando diretamente o nosso humor, a emoção, né? Nível de energias e relacionamento. Então, influencia tudo, tá, pessoal? Por isso que o trabalho da Matrix é atingir a nossa alma, é atingir esse mentalmente, emocionalmente, deixar a gente desequilibrado. A maioria das coisas é que você vê poucas coisas. Por isso que aqui a gente ora, medita. Essas palavras que eu estou trazendo aqui com a minha vibração, tem pessoas que se equilibram. Teve gente que disse, nossa, eu escuto seu vídeo assim, me traz uma sensação de equilíbrio, de paz assim. Eu me sinto bem. Todas as pessoas aqui já confirmaram isso, pessoal.
assista meu vídeo, veja como você, quando você sai do meu vídeo, você não sabe bem. Por quê? Eu estou emanando essas energias para vocês. Eu vou colocar aqui o EA ler essas coisas aqui. Não é a mesma coisa, tá, pessoal? Porque tem que ter a alma que eu tenho. E eles não têm, tá? Aí ele fala, envolve a capacidade de manter o equilíbrio saudável e reconhecer processando todas as emoções positivas quanto negativas. Então, a nossa alma, a consciência tem a capacidade de manter equilíbrio saudável, reconhecer aquilo, as emoções que são positivas e negativas. Então, é isso que você tem que ter. A consciência conhecer aquilo que é positivo e negativo. Por isso que tem que estar desperta a sua consciência. Para você gerenciar, você tem essa capacidade, tá, pessoal? De gerenciar as emoções, a alma. De você tomar consciência, não, eu vou ouvir coisas que vai edificar minha alma, coisas que vai alimentar minha alma, coisas que vai deixar minha alma bem. Então, você pode fazer isso. Entende? Aí ele fala, a energia emocional se manifesta por meio de sensações, reações físicas que não permitem perceber e experimentar diferente emoção. Então, esse é nosso campo mental, esse campo energético, emocional, né? É chamado também de campo energético, tá? Onde tem essa energia, então, que também recebe sensações através do corpo físico. Por quê? A nossa alma está interligada com o nosso corpo físico. Então, o que liga isso? São nossos chakras. Por exemplo, o coração físico, ele está interligado com a nossa alma, o campo lá da emoção lá. O frontal está ligado com a mente, a pineal está ligado com a glândula. Então, sucessivamente, todos os nossos chakras ligam a alma, tá? Ao corpo físico. Por isso que quando a gente tem uma sensação no corpo físico, a gente sente. Ou então a gente tem uma sensação emocional, a gente transmite para o corpo. Está interligado, porque senão a gente não teria corpo, né, pessoal? Está interligado. Então, é também para que a gente sinta as coisas dessa realidade. Você vê que o EA, ele não pode sentir as coisas dessa realidade. Vai fazer um robô, tá? Ele vai ter um corpo de ferro, mas ele não vai ter a alma, a emoção para tocar nas coisas, sentir as coisas, tá? Por isso que a gente, quando beija o outro, sente a emoção, tá? Por isso que o relacionamento de um homem ou mulher, pessoal, contribui tanto positivamente para a pessoa, se for positiva, aquele, mas também se for negativo, vai contribuir negativamente. Ou então você pega uma pessoa estranha para ter um sexo, um relacionamento íntimo. Você não sabe como está a emoção dela, a energia dela, você não sabe. Então, quando você se deitar com ela, ela pode passar todas aquelas sensações para você. Principalmente se você for espiritualista, né? Pessoa sensitiva, tá? Quando você faz isso, você está tocando a emoção, tá? Energias e que pode perturbar a sua, se ela está com a energia perturbada. Tá, pessoal? É bem provável. Também pode acontecer de que a energia da pessoa é passada, melhore a outra pessoa. Mas é bem provável de que quando uma pessoa está em energia negativa, influencia aquela que está com a boa energia. É assim, pessoal, tá? Você vê a gente nem tendo relacionamento íntimo, né? Como um casal, mas só tendo relacionamento de falar com as energias, as emoções das outras já estão interferindo no nosso campo energético, no nosso campo, na nossa alma. Imagine uma pessoa que vai ter um relacionamento. Você acha que não vai mexer, pessoal? Não tem como, tá?
vai mexer profunda. Por quê? Porque a nossa alma está interligada com o corpo. É para que tudo que a gente aqui toque, sinta, a gente sinta as coisas. Então, Deus já fez isso, tá? A tecnologia do nosso corpo é preparado para isso. A alma também, a tecnologia da alma que Deus fez, é perfeito, tá, pessoal? Então, pode criar robô aí, pode criar, mas não vai ter a alma como Deus fez da gente, de sentir as coisas. Aí ele fala, a forma como lidamos com a emoção afeta nosso comportamento, nossas decisões, nossas interações com o mundo ao nosso redor. Então, a forma como estamos lidando com essas sensações, né, essa emoção pode afetar o comportamento. Então, vai fazer com que você se comporte de acordo com o que você está pensando e sentindo. Por isso, pessoal, a gente tem que cuidar disso. O que é que você está pensando? O que é que você está sentindo? Entende? Então, quando você cuida disso, você vai procurar um terapeuta para cuidar que a mente está meia e a emoção, está surgindo a emoção. Está cuidando da sua alma. Entende, pessoal? Por que essas pessoas não ensinam as pessoas assim? Porque existe aquilo que eu falei, né? Dividiu. Tem cada setor, dividiu o homem. Mas é só um homem só, mas dividiu o homem, tá? Aí ele fala: situações de estresse, falta de sono, alimentação inadequada e relacionamento tóxico pode afetar negativamente a energia emocional. Então, é isso, tá? Você não tá estressada, não tá dormindo direito, aí não come direito, aí você tem um relacionamento tóxico, principalmente relacionamento entre homem e mulher, pode afetar negativamente essa sua energia emocional, esse seu campo aí. Teve muitas pessoas aqui no meu canal que estavam assim, tá, pessoal? E a maioria que vai procurar terapia, os psicólogos, psicanalistas, é com esses problemas assim de relacionamento tóxico. A maioria, tá? Porque afeta a mente, a emoção dele. Então começa a atrapalhar um pouco a vida da pessoa. Então, a pessoa vai procurar. Então ela vai para o médico. O primeiro médico vai dizer, não, tá tudo certo. Isso é coisa emocional, é coisa da mente. Então, ele envia você para o psicólogo. Psicólogo, procura um terapeuta, então, para cuidar ali das suas emoções. Entende? E a maioria vai procurar com esses problemas aqui, ó, problema de estresse, né? Às vezes entra até em depressão, né? Ansiedade e também de relacionamento tóxico. Vai procurar, porque se juntou com uma pessoa aí, né? Que está trazendo, não trazendo uma energia positiva para a pessoa, não bem para a pessoa, mas trazendo, se envolveu, né? A pessoa se envolveu, por causa do sexo, olhou tal, atrativo, se envolveu, e nesse envolvimento ela passou energia, tá? Houve uma ligação, então você está ligado energeticamente. Então aí quando briga, quando fica separado, quando a emoção da pessoa embaralha, precisa terapia, tá? Aí o que mais? O bom gerenciamento, você tem que ser o gerente, então, sua consciência tem que ser o gerente da energia emocional. Ele fala: o bom gerenciamento da energia emocional ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão, promovendo o bem-estar. Então, vocês vão procurar, quando vocês estão com esses problemas aqui, estresse, ansiedade, depressão ou problema do relacionamento, você vai procurar um terapeuta, é para reduzir isso aqui, ó, ajudar você a gerenciar. Então, o terapeuta está lá para ajudar você a gerenciar a sua alma, cuidar da sua alma.
tá? Alguns sabem disso, alguns sabem, alguns terapeutas, psicólogos, tá? Sabe. Outros não sabem, tá, pessoal? Sem problema, sem problema nenhum. Se ele não saber, ele pode saber agora aqui, me ouvindo aqui, tá? O divã aqui do Samuel, tá? Você pode ouvir aqui. Aí ele fala: o desequilíbrio emocional pode levar ao problema de saúde física, com dores de cabeça, problema digestivo e doença cardíaca. Então, esse desequilíbrio, né, da energia, eu nem tomei meu chá, não foi, pessoal? Senão meu chá vai ficar frio aqui. Eu nem tinha tomado na hora que eu comecei. Eu fui tão embalado aqui para falar sobre isso, né? Então, ele diz que o desequilíbrio emocional, né, dessas energias, pode levar ao problema de saúde física. Por que que pode levar a problemas de saúde física? Porque a sua mente, a sua emoção embaralhada, tá, pessoal? Desequilibrada, e a gente, você sabe que estamos conectados ao corpo, então ela vai transmitir aquela energia para o corpo. E pior que é uma energia negativa, então vai causar o quê? Dores de cabeça, às vezes problema digestivo, né? Afeta esse chakra aqui do aonde a gente tem o estômago, né? E doença cardíaca, então, que a sua emoção, então, afeta aqui o chakra cardíaco. Por isso que traz problema cardíaco, tá? Então, a emoção contribui para que essas doenças se agravem no seu corpo. E aí as pessoas vão procurar, né? O médico, aí depois o médico vai ver, não é coisa emocional, aí manda procurar terapia, tá? É assim, pessoal, tá? As pessoas, enquanto ela não é atingida, ela tá seguindo a vida dela, ela não tá nem aí. Ela tá bebendo, comendo churrasco, né? Agora é isso aí, né? Ela tá lá. Mas quando começa a afetar, tá, pessoal? Porque ela não tá vigiando, porque a gente tá numa guerra, o inimigo tá lançando sempre energia, frequências baixas, vai afetar uma hora dessa. Ela vai enchendo, vai se anestesiando de substância química que deixa ela meio leve, doidona, né? Ela vai se enchendo até o momento que aquilo vai afetando o corpo físico. É assim que está acontecendo com as pessoas, tá? E quando as pessoas vão tudo procurar aí, psicólogo, terapeuta, estão já nessa destruição. Então, tanto atingiu a parte física como a parte da alma, né, que é a mente e a emoção, como está atingindo também o campo espiritual dela, que é a consciência. É isso que está acontecendo, tá? Aí ele fala, uma boa energia emocional contribui para um relacionamento mais saudável e satisfatório. Então, aquele que tem uma boa energia, uma boa vibração, contribui para um relacionamento saudável. Então, procure pessoas assim. Então, o terapeuta também, ele tem uma boa energia, tá? Por isso tem muita gente procurando terapia, porque ele vê a boa energia que eu estou transmitindo. Então, porque isso vai fazer com que melhore a sua alma. Você entre no equilíbrio. Então, eu venho trazendo informação, mas eu venho trazendo também a empatia, a vibração do amor aqui, o cuidado que eu tenho com vocês, tá? Você sente isso, nossa, que humildade, você sente o amor. Então, é isso que o EA não vai transmitir para você. Entende? Aí ele fala, níveis adequados de energia pode aumentar a produtividade e o desempenho em diversas áreas da vida. Então, quando você mantém um nível adequado de emoção, né, você tem um aumento de produtividade. Você tem um desempenho melhor na vida, se sente mais feliz, tá?
Aí ele fala: não tente reprimir ou negar as emoções negativas, mas sim reconhecê-la e aprender a lidar com ela. Então, quando vir uma emoção, pessoal, negativa, tá? Não tente reprimir ela, guardar lá, não contar para ninguém. Por isso que você tem que procurar terapia, para você contar aquilo que você está sentindo, porque você tem que colocar para fora. Se você fica com essa energia presa, e tem pessoas que estão com problemas assim há muitos anos, tá, pessoal? Às vezes é mágoa, é um ódio, é alguma coisa de, sabe? Ela tá ali há muitos anos, então isso vai trazer doença para o seu corpo. Não faça isso, pessoal, com você, porque você, eu sei que a pessoa deve ter machucado você, você criou um ódio, uma raiva da pessoa, tá? Mas se libere dessas energias. Procure ajuda, eu não estou conseguindo, eu sinto isso. Eu tive uma treta ou com minha mãe, com meu filho, com minha mulher, com meu marido. E tô assim, chega lá no terapeuta, conta, né, que vai fazer um trabalho para cuidar dessa energia que está na sua alma. Entende, pessoal? Não pode, porque isso vai estar prejudicando você mesmo, tá? Então, a gente tem que reconhecer, não, eu tô com essa energia aqui, tô com essa negatividade, então, aprenda a lidar com ela. Então, como é que você aprende? É pedindo ajuda. Vamos pedir ajuda. Quem é que ficou com a parte da mente e da alma? Quem foi? Da mente e da emoção. Quem foi? Os psicólogos, os terapeutas. Então, procure. E tem pessoas que têm trauma muito profundo. Essa daí não tem jeito. Ela vai ter que terapia a vida dela. Para ela andar aqui com equilíbrio. Senão, desanda a maionese. Você já viu maionese? De maionese vai desandar a sua vida, tá? E eu não espero que isso não aconteça com você, tá, pessoal? Principalmente vocês que estão aqui no meu canal. Não quero que isso aconteça. Aí ele fala, prática como yoga, meditação, oração, exercício físico e outras atividades pode ajudar a reduzir o estresse e promover o equilíbrio emocional. Então, essas práticas, tá, pessoal? Você vê que é prática tanto espirituais aqui, né? Meditação, oração, yoga, né? Como exercício físico, tá? Uma caminhada. Então, ajuda a energia do corpo. Quando a gente movimenta a energia, a gente está reduzindo aquela energia acumulada que promove o estresse. Então, está trazendo equilíbrio. Então, sua alma vai se sentir melhor também. Vai estar equilibrada. Então, você meditando, né? Equilibra a mente, né? A oração, você conversa com Deus, entra naquela frequência. Isso tudo está cuidando da sua alma, pessoal. Você entende agora por que a gente está fazendo isso, pessoal? Você está fazendo isso por você, para você ir crescendo, melhorar como pessoa. É por isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo coisas sem entendimento. A gente está fazendo com entendimento, tá? Aí ele fala, aprender a dizer não, estabelecer limites saudáveis no relacionamento e atividade para ajudar a evitar o esgotamento emocional. Então, aprender a lidar com as pessoas, sabe, sempre colocar limite, dizer não. Porque para que não atinja você emocionalmente e você entre no esgotamento emocional. Você vai fazendo toda a vontade, vai fazendo, você tem que colocar limite para a pessoa entender, porque senão vai cansando, você vai deixando você emocionalmente esgotado, tá? Por isso que eu sei, digo não, epa, o momento agora é esse. Outro dia eu faço. Não, não sei o quê. Tem gente até que diz, é assim que você é cristão, é assim que você. Digo, epa, não, aqui é o meu limite, tá? Não ultrapasso daqui. Para a gente reservar nossa alma, pessoal.
A gente tá aqui para ajudar as pessoas, como é? Nos doar para as pessoas, estamos. Mas tudo no limite da sua alma. Porque se você estiver também mal, você vai ter que precisar de ajuda antes de ajudar alguém. Então você não vai poder ajudar ninguém. Entende? Aí ele fala, em casos de dificuldade emocional persistente, busque a ajuda de um psicólogo, um terapeuta pode ser essencial. Então, quando você tem aquela dificuldade emocional, tá? Que é persistente, então são coisas bem traumatizadas lá que está no seu campo emocional, né? Tá vindo toda hora a sua mente aquela. Então você tem que buscar um psicólogo, um terapeuta, pessoal. É essencial para que você entre em equilíbrio. Porque se você não entrar em equilíbrio aí, você também, a sua alma não se conecta com Deus, com o divino, com o todo-poderoso, com Cristo. Não se conecta, pessoal, porque você está perturbado. Então, quando você se conectar, vai ser melhor, porque o próprio Espírito de Deus ele vai fazer o trabalho nesse campo emocional seu. Ele vai levar você ao equilíbrio. Entende, pessoal? Entende como é bom o que a gente está fazendo no nosso trabalho espiritual, sem nenhuma influência religiosa, tá? Que a maioria dessas religiões estão perturbando a mente, não estão ensinando vocês corretamente, tá? Não, como é que se diz? Estão explorando vocês. Um monte de pessoas estão deixando vocês com ansiedade, com um bocado de coisa. Pessoas até com depressão dentro da igreja. Entende? Porque não está trabalhando a sua espiritualidade. Ele está com interesse de outras coisas. Você viu um pastor, viu o vídeo do pastor? O pastor disse que nem está aí para as pessoas. Importante que ela coloque a oferta, o dízimo lá. É isso que ele estava interessado. Você viu o vídeo aí, pessoal? Tá aí na internet aí. Tô nem aí para ela. O negócio é coloca aí, colocou o dízimo aí, a oferta. Tá nem ligando para vocês, pessoal. Isso é a pura verdade, tá? Mas as pessoas continuam, tá, pessoal? Aí ele fala, uma boa alimentação, sono adequado, prática regular de exercício físico e espiritual pode contribuir para melhor gerenciamento de energia emocional. Então, você praticar regularmente exercício físico, tá? A prática também da espiritualidade, que é as práticas espirituais, também vai ajudar você a gerenciar a sua energia emocional, tá, pessoal? Aí ele fala, buscar relacionamento que proporcione o bem-estar emocional. Então, busque pessoas, pessoal, que esteja passando boa energia, contribuindo para você. Não pessoas que queira derrubar você, tá? Procure pessoa que sempre vai contribuir para o seu bem. Por isso que a gente que é terapeuta, até os terapeutas sabem. Quando a pessoa procura a gente, tá? A gente é irradiado pela energia negativa daquela pessoa. A gente tem que procurar uma terapia também para ir fazendo terapia, ou então fazendo trabalhos espirituais, é como eu faço todo dia, para ir tirando essas energias negativas. Eu faço todo dia, porque eu tenho um relacionamento com minhas famílias, pessoas que não estão numa vibração boa, mas eu tenho que ter relacionamento com elas. É da minha família, né? Ou pessoas que eu vou atender, pessoas que trazem problema também, pessoas que apareceu aqui mesmo no meu canal contando os problemas dela. Então, aquilo são energia que estão sendo lançadas, tá? Mas a gente, terapeuta, sabe se cuidar, buscar terapia, fazer um trabalho espiritual para a gente se limpar daqui. Porque não tem jeito, pessoal. A alma da pessoa está emanando a energia, tá?
Agora, é positivo ou negativo? A pergunta é essa. Aí ele fala, a energia emocional é composta de diversos elementos, incluindo sentimento, emoção, estado ânimo, que é aquele estado das nossas energias que vem da alma, né, pessoal? É natural da gente. Ele fala, cada um desses componentes desempenha um papel crucial na forma como percebemos o mundo ao nosso redor. Por exemplo, a emoção como alegria, amor, gera energia positiva. Então, ele dá o exemplo que a alegria e o amor vai gerar uma energia positiva. Então, por isso que eu falei aqui para uma pessoa do meu canal, quando ela disse, nossa, irmão, eu tô alegre, eu dou tanta risada. Eu digo, é muito bom estar nessa energia, tá? Eu fico nessa energia. Eu sou um cara aqui que eu rio muito, você vê, né? E na energia do... Então, vai trazer uma energia... Então, você, sua alma, vai estar vibrando uma energia positiva, tá? Aí ele fala, enquanto a raiva... Olha aí, pessoal. Olha aí. A raiva e a tristeza pode resultar em uma energia negativa. Então, se você entra em raiva, aí fica com tristeza, vem sentimento de culpa. Então, você entra nessa energia, né? Sua alma vai estar vibrando. Então, veja bem, pessoal. Por isso que, veja bem, a gente tem que se cuidar disso, cuidar qual pessoa a gente está se relacionando. Se a gente se relacionar com pessoas negativas, a gente tem que entender ela e ir se afastando assim dessas pessoas. É por isso que é aquele desperto, pessoal. Naturalmente, ele se afasta das pessoas que têm energia que não está na dele. É uma coisa natural, tá? Aí ele fala: a forma como lidamos com a emoção é fundamental para manter o equilíbrio emocional saudável. Então, é fundamental a gente saber lidar com a nossa emoção e com as outras pessoas também para manter o nosso equilíbrio. Não tirar a gente daquela tranquilidade, daquela paz, tá? Mas você sabe que o capeta está por aí. O capeta, né? Você sabe que o inimigo está por aí, pessoal. Vai usar pessoas, até pessoas da nossa família. Por quê? Porque ele sabe que a gente tem uma ligação energética, emocional com as pessoas da nossa família. Então, quando a gente, alguém da nossa família grita com a gente, xinga a gente, faz alguma coisa, tá? Briga com a gente é afetado emocionalmente. E o inimigo sabe disso. Então, por isso que às vezes, muitos dos ataques para a gente que é espiritual vem da nossa família. É ruim saber disso, né, pessoal? Mas é o que está acontecendo, pessoal, tá? É o que está acontecendo. Você viu ontem, né? Eu falando aqui com meus familiares, mas eles continuando para quê? Para que eu entrasse em um equilíbrio, numa frequência de reclamar, ira, tá? Me desequilibrasse ali naquele momento, tá? Então, não foi energia boa que eles estavam transmitindo. Então, e eu estava sentindo aqui, estava me trazendo um pouco de desconforto, mas eu comecei a não dar ouvido, comecei a entrar em outra vibração, comecei a sorrir, a fazer gozação, para sair daquela frequência que ele queria que eu entrasse. Eu já tenho experiência disso, tá? Mas pessoas que não têm experiência começam a se irritar, tá? Começa até xinga e tudo, tá? Começa a entrar numa negatividade. Então você saiu. Principalmente eu, quando eu tá gravando aqui, eu me irritar, sair. Eu saí. O que é que eu vou. Qual a energia que eu vou passar para você, pessoal? Me diga qual a energia. Entende? Por isso que naquela hora eu falei com os. Não quis ouvir, eu não dei ouvido, eu continuei cá na minha frequência, tá? Para eu não perder a minha frequência. Porque eu tenho que passar para vocês uma frequência positiva, não é negativa. Eu não quero passar nada mal, uma energia mal, de ira,
de ódio, de raiva, tá, pessoal? Nossa, se eu passar isso aí, eu tô, eu tô desviado, tá, pessoal? Eu tô desviado, tô numa energia totalmente, então já entendo o desequilíbrio. Mas é isso, tá? Mas a gente de vez em quando sente, tá, pessoal? Mas você tem que saber controlar isso, gerenciar, tá? Aí ele fala: a energia emocional se manifesta de várias maneiras, incluindo expressões faciais, linguagem corporal e tom de voz. Então, olha como vai sair essa energia nas suas expressões faciais, na linguagem que você vai falar. Uma pessoa irritada, ela começa a dar nome. Corporalmente, o seu tom de voz vai sair com mais agressividade. Essas manifestações são sinais visíveis do que estamos sentindo internamente. Então, da forma que você está, se você está negativamente, seu tom de voz vai mudar. Se você está alegre, então você vai transmitir isso. Entende agora, pessoal? Porque naquela hora eu tive que me brindar da situação. Eu estava querendo passar essa irritabilidade para que eu me irritasse aí e começasse a. Então, pronto, aí eu ia passar energia, frequência negativa para vocês, tá? Aí ele fala: essas manifestações são sinal visível que estamos sentindo internamente. Além disso, a energia emocional pode ser percebida em ambientes sociais, né, que a gente vive, onde a atmosfera pode mudar drasticamente, com base na emoção predominante de um grupo. Então, você vai para um grupo, tá? Um lugar de uma igreja onde a maioria ali, a emoção está em briga ali, está, você vai sentir. Por isso que a gente vai para lugares movimentados, shopping, né? Eu não gosto de shopping, tá, pessoal? Lugares movimentados da cidade, a gente sente a energia. A gente que é espiritual, tá? Você que tem uma sensibilidade maior, a gente sente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, pessoal. Por quê? Aquelas pessoas, tem uma energia emocional ali no ambiente. Tá? A pessoa, um lugar que é onde tem muita briga, você vai para lá, você sente aquela atmosfera predominante ali naquele grupo ali social. Ele fala: essa dinâmica é especialmente importante em contexto terapêutico. É importante, no contexto terapêutico, o terapeuta lá tem um ambiente favorável, né, que vai fazer com que a energia da pessoa aumente. Onde a energia emocional pode ser canalizada para promover cura e autoconhecimento. Então, a pessoa pode receber, canalizada, ele fala, receber aquela energia que está vindo ali do ambiente terapêutico. Por isso que quando você vai para uma terapia, um ambiente, você se sente ali bem. Você sai dali melhor. Todas as pessoas já falaram isso. Tá? Por isso aqui meu vídeo também, vocês ouvem aqui, você sai bem. Porque é uma terapia que começa a organizar a sua mente, começa a trazer aquela sensação de paz. Já muitas pessoas me disseram isso: nossa, eu assisto seu vídeo, eu começo a equilibrar a mente assim, começo a sentir mais equilibrado. Quando eu saio, as pessoas quando saem feliz, pessoal. Aí depois, né? Aí pisa o pé na jaca aí de novo. Pisa o pé na lama aí. Mas depois vem para recuperar. E é assim, pessoal. Por isso que todo dia eu gravo para que vocês tenham uma frequência para ir se cuidando da alma. Aqui é um lugar terapêutico de cuidar da alma, tá, pessoal? Quando você tem um problema muito profundo, grave na alma, aí tem que ser pessoalmente, tem que procurar a terapia pessoalmente para que você, a vibração do terapeuta, você sinta, aquilo vai lhe ajudando nessa cura emocional, né? E o autoconhecimento vai trazendo também essa cura emocional. É o que a gente trabalha aqui, tá? O autoconhecimento, tá, pessoal? Mas vamos parar aqui, tá? Eu vou ali fazer.
uma merenda e daqui a pouco eu volto para a segunda parte, tá, pessoal? Já é 55 minutos, né? Não pode passar mais do que isso, tá? Senão vocês não assistem. É muito longo, né? O tempo, a paciência não tá sendo fácil, né, pessoal? Mas espero que vocês assistam aí, tá? Primeira e segunda parte desse vídeo. É importante, tá? Para a gente conhecer sobre isso, tá? Tá certo, pessoal? Então, até a segunda parte.